Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao podcast. Eu sou João Tadeu, tenho pele branca, uso barba e tenho cabelos castanhos claros e compridos. Podcast é o podcast do quarto encontro de práticas educativas digitais, EPED, que tem como tema Navegar não é tão preciso, viver é essencial. O evento é organizado por professores e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e profissionais da educação, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação, com base do Centro de Educação da UFRN. Nesta quarta edição, o evento será totalmente offline e se propõe refletir sobre as práticas digitais em tempos pandêmicos e os impactos destas para as vidas pessoais, profissionais e sociais dos indivíduos. Os programas trazem convidados que abordarão questões associadas à temática sociedade, tecnologia e educação. Desejamos que gostem dos conteúdos, uma boa audição e até a próxima. Olá, eu sou a Soraya Roberta, mulher branca, tenho olhos pretos, possuo cabelos cacheados volumosos na altura dos ombros e uso óculos. Sou formada em Sistemas de Informação pela UFRN e atualmente estou cursando mestrado no Programa de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais, o PPGIT, também na UFRN. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast. O tema deste programa é Gênero, LGBTQIA+, e Tecnologias Digitais. Para dialogar conosco sobre esse tema, convidamos a Ana Beatriz Marques, da UFC, professora no campus de Russas, e o Sérgio Rodrigo Silva Ferreira, que faz pós-doutorado na UFBA e é professor na Universidade Federal do Espírito Santo. Quem vai colocar as suas ideias em diálogo agora é Ana Beatriz Marques. A professora Ana trabalha na Universidade Federal do Ceará e vai comentar sobre suas atuações nessa área, inclusive sobre um projeto bem interessante que ela coordena, o Meninas Digitais do Vale. Olá pessoal, eu sou Ana Beatriz Marques, sou uma mulher parda, tenho olhos pretos e cabelos lisos compridos com mechas douradas. É ótimo poder conversar com vocês nesse evento, é uma ótima oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência em pesquisas e na minha atuação na área de gênero e computação, especificamente sobre mulheres na computação. Eu sou professora adjunta na Universidade Federal do Ceará, no campus de Russas, desde 2018. A minha formação, eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas e tenho mestrado e doutorado em Informática pela mesma instituição. Sou natural de Manaus, Amazonas, e estou em Russas desde 2018, quando passei a ser professora adjunta na UFC. Desde 2018 também, eu sou coordenadora do projeto Meninas Digitais do Vale, que é um projeto de pesquisa e extensão que tem o objetivo de fortalecer a participação feminina na área de computação na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará. O campus de Russas ele está situado na região do Vale do Jaguaribe. Então, nesse podcast, eu vou falar um pouco sobre o Meninas Digitais do Vale. O projeto surgiu a partir de uma inquietude minha enquanto professora e da minha observação dos índices de ingresso e evasão de alunas no nosso campus, mas também do conhecimento de que esse não é um desafio local, porque desde 2016 várias universidades, instituições e empresas vêm realizando algumas ações e estratégias para fortalecer a participação de mulheres na área de tecnologia da informação e comunicação e também engajar essas mulheres na área. Alguns dados da Sociedade Brasileira de Computação indicam que
a porcentagem de mulheres ingressantes em cursos da área de computação é pouco maior de 13%. E desse percentual, somente 35% realmente concluem o curso na área de computação. Então, isso mostra que existe uma necessidade de aumentar essa proporção de mulheres ingressantes, já que existe essa desigualdade de gênero no ingresso e na conclusão do curso. Então, a partir dessa observação e também do conhecimento sobre desafios existentes para as mulheres na área de tecnologia da informação e comunicação, e também após observarmos que existiam poucos projetos com essa temática na região Nordeste e também no Ceará especificamente, nós decidimos dar início ao nosso projeto como um projeto de pesquisa e extensão no campus de Russas da UFC. Mas esse projeto ele está vinculado a um programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Esse programa ele surgiu em 2011 com o objetivo de divulgar a área de computação para alunas da educação básica e assim atrair novos talentos para a área de computação. Existem diversos projetos parceiros do programa Meninas Digitais e o Meninas Digitais do Vale é um desses projetos. Nós iniciamos o projeto com 6 alunas voluntárias do curso de Engenharia de Software e de Ciência da Computação do campus de Russas e posteriormente foi possível captar bolsa de extensão e bolsa de iniciação acadêmica para essas alunas ou para outras alunas ingressantes do projeto. Atualmente, o projeto Meninas Digitais do Vale ele é tanto um projeto de extensão como um projeto de incentivo à permanência dentre os programas de bolsas da UFC. Isso tem auxiliado a manter as alunas ativas nas atividades do projeto, mas ainda a sua maioria, a maioria do nosso time é composta por alunos voluntários. Existem muitas possibilidades de ações que podem ser realizadas dentro do nosso projeto. Mas como a gente tem limite de pessoas, de recursos, a gente geralmente seleciona algumas ações para realizar a cada ano. Atualmente, nós estamos com algumas ações em andamento. A primeira é a de mentoria acadêmica. A mentoria acadêmica ela tem o objetivo de recepcionar as alunas ingressantes e acompanhar essas alunas nos primeiros semestres do curso. A ideia é apoiar a ambientação, compreender como é que funciona o campus, quais são as possibilidades de bolsa, de projetos, como obter apoio para algumas disciplinas, enfim, conhecer a realidade do ambiente acadêmico. A nossa mentoria ela não tem muito foco no ensino-aprendizado de disciplinas, mas é mais no acolhimento, no apoio à ambientação das alunas ingressantes, porque nós percebemos e algumas pesquisas mostram que a evasão ela tende a ocorrer em maior nível nos primeiros semestres. Então, às vezes, as alunas não se identificam com o curso ou não se adaptam ao ambiente acadêmico e ter um acolhimento se torna importante. O nosso campus ele tem uma característica que ele está localizado no interior do Ceará. Então, é uma cidade universitária onde muitos estudantes vêm de outros estados, de outras cidades. Então, eles enfrentam também a questão da mudança de rotina, de estar distante da família. Então, ter o apoio de pessoas no ambiente acadêmico é mais relevante ainda nesse sentido. Então, a gente tenta fornecer por meio da mentoria acadêmica esse apoio. No contexto de trabalho remoto, devido à pandemia, nós focamos na produção de conteúdos para promover o conhecimento sobre mulheres e computação. Então, nós passamos a priorizar a produção de postagens para as nossas redes sociais. E nós definimos alguns temas a serem abordados, como mulheres na computação, onde nós divulgamos mulheres que fizeram história na computação e que também são mulheres que estão em destaque atualmente.
nós falamos tanto de mulheres da indústria, de grandes empresas que estão em posição de liderança, como também falamos de pesquisadoras da área de computação. Nós também falamos sobre profissões da área de tecnologia da informação e comunicação, técnicas de computação, principalmente com foco na área de interação humano-computador, eventos de tecnologia para promover a maior participação de mulheres nos eventos e também divulgamos outros projetos parceiros do programa Meninas Digitais. Um tema que teve grande sucesso, tem grande engajamento nas redes sociais, é a websérie. E você, mulher de TI, qual carreira seguir? Nós começamos a produzir esse conteúdo com a formação das primeiras turmas nos cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação. Nós percebemos que as alunas elas foram ingressando no mercado de trabalho ou em programas de pós-graduação e ficava aquela curiosidade de como estava a carreira após a conclusão da graduação. Então, nós passamos a convidar algumas alunas egressas para produzir um vídeo relatando a experiência no mercado de trabalho, os desafios e saber um pouco sobre essa realidade de pós-conclusão do curso. E esse tipo de conteúdo tem tido grande engajamento nas nossas redes sociais e nós pretendemos dar continuidade, porque cada vez mais nós estamos vendo nossas alunas se engajando e ingressando no mercado de trabalho e tendo sucesso nas carreiras que elas escolheram, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente da indústria. Em todas as ações que nós realizamos, nós tentamos também conduzir pesquisas científicas para escrever artigos e divulgar as ações que nós realizamos. Então, nós sempre tentamos explorar a experiência das pessoas que participam durante as ações, obter um feedback do que pode melhorar, coletar a percepção sobre a aprendizagem dos conteúdos abordados. Tentamos adotar métodos de avaliação e abordagens atuais na área de computação para complementar as nossas experiências na prática. E nós também ofertamos alguns cursos de curta e longa duração sobre temas atuais da engenharia de software, mais especificamente da interação humano-computador. Então, também devido ao trabalho remoto, nós focamos em algumas ferramentas que estão em alta, como o Trello para organização de tarefas, o Miro para realização de brainstorm e criação de fluxogramas de forma colaborativa, o Canva para produção de conteúdos. Então, nós realizamos esses cursos e nós adotamos uma plataforma gamificada, que é o Classcraft, para ofertar um curso sobre prototipação para alunos do ensino médio. Nós pretendemos ampliar a nossa atuação na região Nordeste. Nós já participamos de algumas ações fora de Russas. Nós sempre tentamos participar também do principal evento do programa Meninas Digitais, que ocorre anualmente no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Nós sempre tentamos participar, seja com a apresentação de artigos, seja com a apresentação de pôsteres e também para conhecer outros projetos e outros pesquisadores da área. Nós pretendemos engajar mais alunas nas ações do projeto e também promover o protagonismo feminino na área acadêmica e profissional. Especificamente com a educação básica, nós realizamos algumas ações em parcerias com escolas. Essas ações nós tentamos realizar por meio de jogos para o ensino de computação. Nós já utilizamos um jogo chamado Computaceia, que tem o objetivo de ensinar a história da computação por meio de personalidades femininas e masculinas, empresas e alguns eventos históricos da área de computação. E nós também realizamos palestras. Geralmente nós somos convidadas para divulgar os cursos do campus e também falar sobre o nosso projeto. Falar sobre mulheres e computação é muito importante porque a gente leva informação sobre o protagonismo feminino na área. É muito bacana você poder divulgar quantas mulheres já fizeram história na nossa área, assim como também ter consciência dos desafios
que existem para uma mulher se engajar na área de computação, seja no ambiente da indústria, seja no ambiente acadêmico, porque ainda existem questões culturais que precisam ser tratadas. Por exemplo, a falta de informação sobre a área, o incentivo ao desenvolvimento de habilidades de meninas em relação a meninos, proporcionar o desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico, liderança, para as meninas também. E a falta de representatividade impacta muito quando você vislumbra uma área, mas você não vê mulheres naquela área, você não se reconhece nos profissionais que estão atuando naquela área. Isso pode ser um obstáculo para você se engajar nos estudos ou ter um incentivo maior, um ânimo maior para tentar ingressar naquela área. Então, nós no projeto Meninas Digitais do Vale, nós sempre incentivamos que as alunas possam estar em todos os lugares que lhe couberem, principalmente como protagonistas, como palestrantes, como líderes, conduzindo projetos, apresentando trabalhos, apresentando pesquisas, participando de eventos, não só como ouvintes, mas como protagonistas. Eu acredito que ver as mulheres em posição de protagonistas, as mulheres no palco, as mulheres em posições de liderança, incentiva e engaja outras mulheres a se verem naquela mesma situação. Então, nós mulheres devemos ocupar todos os lugares que nos couber, independente se há outras mulheres ou não lá, porque nós podemos ser as primeiras, nós podemos ser as pioneiras e incentivar, abrir portas, engajar outras mulheres a enfrentarem os desafios existentes naquela área e também almejarem estar em lugares que poderiam parecer impossíveis ou inadequados para elas. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o tema, sobre as ações que o Meninas Digitais do Vale realiza, sobre o programa Meninas Digitais, que é um programa imenso e maravilhoso, que envolve vários projetos também incríveis, eu convido vocês a conhecerem mais sobre o assunto, seja por meio da leitura dos artigos científicos, do evento promovido anualmente pelo Meninas Digitais, que é o Workshop Women in Technology, ou WIT. Todos os artigos publicados no WIT estão disponíveis na biblioteca da SBC, que é a SOL. Ou, se você quer ler um conteúdo, mais enxuto, você pode também acompanhar as postagens nas redes sociais. Eu convido vocês a seguirem o @Meninas Digitais do Vale e o @Meninas Digitais SBC para conhecer outros eventos, outros projetos parceiros. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso projeto e espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar sobre o assunto. Até mais! Foi um prazer poder conversar com vocês. Espero que vocês aproveitem o evento. Então é isso. Muito obrigada, Ana. Fico muito feliz em saber que existem projetos tão maravilhosos quanto esse que vocês desenvolvem pela UFC. E é isso, pessoal. Vamos agora conhecer outra perspectiva do tema. Então, agora, também convidamos para dialogar conosco o professor Sérgio, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e vai compartilhar sobre as suas atuações e pesquisa nesta área. E o professor Sérgio ele faz parte do grupo GIGA. Vamos dialogar com suas ideias? Olá a todas, a todos e a todas, como estão? É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, partilhando e aprendendo mais sobre a interseção entre tecnologias digitais, gênero e sexualidade. Quero agradecer a toda a equipe organizadora do Encontro de Práticas Educativas, o EPED 2021, pelo convite, e cumprimentar também minhas colegas de bate-papo, nossa mediadora Soraya e a professora Ana Beatriz e todos que nos ouvem neste momento. Eu sou um homem gay, branco, de 34 anos. Eu tenho cabelos pretos, ondulados,
cortados curtos, uso uma barba preta, já com alguns fios brancos, e estou usando também uma camisa listrada, branca e preta. Eu faço parte do GIGA, que é o Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura, que é um grupo ligado à Faculdade de Comunicação e ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. E o interesse do grupo é justamente pensar essa intersecção entre a tecnologia digital e o gênero. Pensando como essas relações de poder específicas, né? Aqui entendendo o gênero como essa categoria que torna seres humanos inteligíveis a partir da sua diferenciação sexual, né? Entender como essa relação de poder específico ele modela certos produtos digitais, modos de produção, circulação, uso, consumo de produtos comunicacionais ou processos comunicacionais dentro dessa nova realidade que é da digitalização e da mediatização das subjetividades e da sociabilidade. Então, nesse sentido, o grupo tem projetos de pesquisa que falam desde como movimentos feministas têm pensado a infraestrutura técnica da rede e têm hackeado hardwares ou softwares para torná-los mais inclusivos, mais menos reprodutores da lógica do patriarcado, até como algoritmos das plataformas fomentam, reproduzem e potencializam relações de gênero e até mesmo violências de gênero e LGBT-fóbicas, sempre levando em conta também seus aspectos interseccionais, né? Como as relações de gênero são atravessadas também por outros marcadores, como a sexualidade, a raça, as questões etárias e etc. No meu caso especificamente, a minha pesquisa de doutorado, que eu defendi o ano passado, eu me interessei em entender como os processos de plataformização têm atravessado nossas subjetividades. E especificamente eu pensei o dispositivo da masculinidade para pessoas trans, né? Os meus interlocutores eram pessoas transmasculinas. E aí, assim, fazendo uma rápida conceituação, vamos dizer assim, né? O que nós temos entendido como processo de plataformização é justamente pensar essas iniciativas ou dispositivos que se formam através da estruturação de dados do mundo e das coisas do mundo convertidas e dados feitas e estruturadas através de algoritmos, interfaces, focada em certas estratégias comerciais a partir da apropriação e venda do conteúdo de usuários e também viabilizando a modulação de comportamento desses usuários. E nesse sentido, esse processo tem alterado arranjos institucionais que já estavam estabelecidos. E aí a gente pode pensar, inclusive, nas relações de gênero e sexualidade. E também alguns valores públicos tradicionais, né? Então, essas tecnologias,
tem significativamente não só criado, mas potencializado certos fenômenos sociais que têm tido significativa interferência nas nossas vidas, né? E aí, especialmente se nós levarmos em conta 3 mecanismos que essas plataformas adotam. São eles o mecanismo da datificação, que é justamente esse que eu comentava, né, que é o processo de transformar aspectos do mundo offline em dados digitais, para que nesse sentido se possa extrair valor dele, né? É nesse sentido que as plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, por exemplo, eles criam estruturas, tecnologias que possam, que potencializem que nós as alimentemos com aspectos de nossas vidas, com dados geográficos, dados de gostos pessoais, de modos de vida, para que aconteça o segundo mecanismo, que é o de comoditização, que é justamente um processo de transformar, né, esses dados no ambiente online, né, pensando aí objetos, atividades, emoções, ideias, em mercadorias negociáveis. Isso dentro de uma lógica do capitalismo financiarizável, né? E, por fim, esses 2 mecanismos anteriores levam ao terceiro, que é o de seleção, que talvez seja para a gente o que é o mais visível quando nós estamos nas plataformas, que é um mecanismo que mostra uma certa orientação para a interação do usuário, através de uma espécie de curadoria, de uma categorização e hierarquização do que ele vê nas redes, né? Eu acho que todo mundo tem essa experiência, assim, quando está, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, não aparecem todos os conteúdos de todos os usuários. Aparecem certos conteúdos de certos perfis que são filtrados a partir de uma elaboração algorítmica de perfis dos usuários a partir do cruzamento de suas atividades na rede. E essa seleção, né, enfim, esses 3 mecanismos, né, mostram o que está sendo dito, né, que os dados é o novo petróleo, né? Essa informação e a atenção do usuário tem sido uma commodity de valor muito grande. E esses algoritmos, eles têm, por meio desse cruzamento e produção de perfis, têm modulado comportamentos implicados por certas lógicas de poder, e essas lógicas têm reproduzido certos preconceitos e violências na perspectiva do gênero e da sexualidade. Então, minha fala hoje seria muito pensando a partir da minha pesquisa do doutorado, que é pensando justamente esse atravessamento subjetivo dessas estruturas, e também da minha pesquisa mais atual. Agora estou pós-doutorando, também no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, e eu tenho me interessado justamente pelo fenômeno da desinformação, que também é chamado de fenômeno das fake news, né? Em como ele tem sido, em seu aspecto em que ele tem sido bastante pautado pela questão do gênero e da sexualidade, inclusive na produção de certos pânicos morais. E especialmente pensando o que comumente nós temos chamados de bolhas, e que alguns teóricos que pensam isso assim, de uma maneira mais sistemática, né,
algumas pessoas chamam de bolhas epistêmicas, né, que são certas ambiências fechadas em certas lógicas de saber e de visão de mundo, em que o pensamento diferente não há abertura, e às vezes nem é possível ver outras perspectivas, outros modos de vivenciar e ver o mundo. Que leva ao que eu efetivamente estou querendo estudar, e é o que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, que é o que eu chamo de... Eu chamo não, né? As pessoas que têm estudado e se interessado por esse tema têm chamado de câmaras de eco, que são essas estruturas semânticas, vamos chamar assim, que criam certas ambiências nas redes, nas plataformas de redes sociais, e que não só o algoritmo fomenta essa exclusão da perspectiva da diferença, mas que também os próprios usuários efetivamente auxiliam também esse algoritmo a manter a estrutura nessa forma. Quando surge um pensamento, uma perspectiva diferente, esse pensamento é atacado, é excluído, é bloqueado, a ligação dele com a rede é cortada também, não só pelo algoritmo, mas também pelas possibilidades de gerenciamento de conteúdo feita pelos próprios usuários. Eu acredito ser importante a gente começar discutindo a partir dessas letrinhas, né? LGBTQIA+, que é chamada pela autora, pesquisadora Regina Facchini, como uma sopa de letrinhas, né? Essas letras que dizem respeito a uma grande diversidade de tipos humanos, de características humanas, e englobam uma série de sujeitos, pautas políticas, de desejos, de identidades. E aí eu queria começar, inclusive, pensando assim, como é possível, né, a existência desse movimento? É um movimento de pessoas que, de alguma maneira, né, aí caracterizando, estão em desobediência ou em desacordo de certas normas de gênero e sexualidade. E aí, neste sentido, é que faz sentido elas estarem juntas, né, associadas, com seus corpos em alianças, como nos diz Judith Butler, porque elas têm uma certa precariedade em comum, ligadas a certas estruturas de poder, né, ligadas à ideia do patriarcado, da LGBTQIA+fobia, que é comum às suas lutas, né, que as aglutinam. E esse desacordo ou desobediência às normas, elas não só diz respeito a negações de direitos básicos a esses sujeitos, como o direito à educação, saúde, trabalho, a possibilidade de casarem-se com as pessoas que amam e desejam, mas apontam também para o que J. Mombassa vai chamar de violência sistêmica, né, que se materializa contra esses sujeitos de que forma? Por meio de espancamentos públicos, omissão médica, espetacularização das suas mortes, naturalização da extinção social, genocídios, processos de exclusão, né? Lembrando aí que a gente vê uma cobertura da mídia, né? Tanto da mídia tradicional quanto nas redes, inclusive bem recentemente, né, o caso do homem trans, né, o Lorival, e que em matéria do Fantástico, mesmo depois da sua morte, teve a sua identidade de gênero deslegitimada, foi colocada como
farsante. E o Mombassa ainda vai dizer que esses corpos estão mais sujeitos ainda a essa violência sistêmica quando eles são racializados e empobrecidos. Então nós estamos falando de pessoas que estão sujeitas a violências, né, físicas, simbólicas, institucionais, que precarizam suas vidas, que são impedidas de ocupar certos espaços públicos, por questão de por vestimenta, aparência e atitude, que são lidas pelos outros como uma espécie de ofensa a uma certa norma, a um certo padrão de existência. E se ao mesmo tempo essas pessoas têm em comum, né, têm questões em comuns, inimigos comuns, há também diferenças internas e até em alguns aspectos conflituosas entre esses sujeitos, né? Essa sigla, ela comporta uma diversidade. E aí muita gente fala, nossa, vive mudando, né? Porque é uma sigla que comporta um devir, né? Esse movimento que, de certo modo, está ligado a dois eixos distintos. Um deles é a da identidade de gênero, né, que, como eu disse anteriormente, né, diz respeito a esse modo em que os humanos são classificados a partir da sua diferenciação sexual. E aí, do ponto de vista da cisgeneridade, de modo sempre binário, né, como homem e mulher, masculino e feminino, sem possibilidade de outras formas. Por um lado, né, a identidade de gênero, ou por outro, de orientação sexual, que a partir dessa identificação de gênero, a possibilidade dos sujeitos desejarem, amarem, se relacionarem com distintas pessoas a partir de um desejo que a orienta para um determinado gênero, né? A um determinado sexo, né? A possibilidade de alguém que se identifica com um homem, por exemplo, desejar, amar, casar, trepar com outro homem. Uma mulher namorar com outra mulher. Uma pessoa que não se identifica com nenhum dos dois gêneros, desejar um desses gêneros, ou também pessoas que não estão na binariedade. Enfim, toda essa possibilidade, essa diversidade de possibilidades de identificação. E aí, nesse sentido, quando nós falamos de pessoas trans e travestis, nós falamos de pessoas que suas questões políticas centrais estão calcadas justamente na questão da identidade de gênero. O que define essas pessoas, né, é uma não identificação com gênero que lhes foi estabelecido ao nascer, né, em alguns casos até mesmo antes de nascer, né, já que nós estamos falando de tecnologia, ainda dentro da barriga, no ultrassom, essas pessoas têm um gênero estabelecido por saberes, né, institucionalizados e avalizados, que vão apontar quase como uma sina qual é o seu modo de existência e de vida. É o que Judith Butler vão falar de ações performativas, né? Quando certos órgãos considerados sexuais são vistos nesses bebês humanos, alguém, um médico, né, já disse, é um menino ou é uma menina. E a partir disso, uma série de códigos, modos de se comportar, de existir, de desejar, são estabelecidos, né? E quem foge a esses códigos são punidos socialmente.
Então, essas pessoas que não se identificam com gênero, elas eventualmente passam pelo processo de transição de gênero ou não. Inclusive, em muitos casos, a partir do uso de tecnologias sexualizantes, né? Até cirurgias ou uso de hormônios, por exemplo. E aí isso nos leva, né, o entendimento de que pessoas não se identificam com a norma de identificação de gênero faz com que autoras e autores queer e trans questionem a ideia de quem não é trans é o quê? Porque enquanto a cisgeneridade não era nomeada, né, ou você era trans ou você era normal. Né? Então, para deslocar essa caracterização, é que se cria o termo, né, o conceito de cisgeneridade. Né? Cisgênero, né, eu sou um homem cisgênero, por exemplo, são aquelas pessoas que têm a identificação com o gênero que lhes foi designado, geralmente a partir de certos caracteres corporais, como, por exemplo, né, a existência de um pênis ou de uma vagina. Esse prefixo cis vem do latim, né, que significa o que está do mesmo lado de. Né? Nesse sentido, eu me identifico com esse lado que eu fui colocado, né, que é o lado de ser homem, ser masculino. Que é o oposto do trans, né, que é uma coisa dessa necessidade da passagem, né, de um lado para o outro. Ainda que existam muitas pessoas trans que vão questionar e reafirmar numa vivência que está fora dessas duas únicas possibilidades de existência binárias, masculino e feminino, homem e mulher. Né? Vão reivindicar outros lugares, né? São chamadas pessoas não binárias. E aí eu queria, assim, um pouco aprofundar essa questão da cisgeneridade, até para a gente se estranhar, né? Porque, de modo geral, a cisgeneridade estranha muito as pessoas trans, mas nunca estranha a si mesmos, né? Então, bem nesse processo, assim, a partir do trabalho da Viviane Vergueiro, que vai falar, a partir que vai um pouco se debruçar, né, em compreender o que a gente está chamando de cisgeneridade, vai apontar 3 características principais da cisgeneridade. Né? A primeira delas, ela chama de pré-discursividade, que é esse entendimento que o gênero não precisa de uma autoidentificação. Ele está posto, ele está visto, ele já está colocado no corpo, né, como o dado biológico. Apontando para esse aspecto do gênero como extremamente biologizante, naturalista, vamos dizer assim, excluindo qualquer aspecto cultural e de criação em cima do dado biológico da natureza, inclusive no sentido assim de significar, né, os órgãos que nós consideramos sexuais. Outro é a binariedade, que só há 2 polos possíveis de existência, né, macho, fêmea, homem, mulher, masculino e feminino. E outro é a permanência. Né? Se você nasce e foi identificado com gênero, isso nunca mudará. Não importa o que você faça, o seu desejo, como você se auto-identifique, como você vivencie, como você altere seu corpo, o seu gênero não mudará. E aí isso aponta para justamente esse conceito da norma, né, e do normal, que é a partir desses códigos que nossas
identificações de gênero e nossas orientações sexuais são policiadas, controladas e reguladas na sociedade, né? E aí, entendendo a norma, né, e o entendimento do normal, já assim, etimologicamente carrega, né, esse princípio como uma regra que visa retificar, endireitar, enquadrar os sujeitos, entendendo que alguns podem estar tortos, errados, né? O estabelecimento do normal, ao mesmo tempo, necessita da elaboração e do apontamento do que é anormal, do que é estranho, que muitas vezes precisa ser consertado ou extirpado. E essa relação da norma, né, que muitas vezes nós pensamos de uma maneira só do ponto de vista da violência ou da disciplina, como forma de obrigar os sujeitos a estarem dentro dela, Foucault vai apontar um outro aspecto importante da norma, que é o seu aspecto positivo, né, que é uma relação do poder normativo que não só repressora, mas ela é de estímulo a certos modos. Inclusive até de renormalizar, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, no caso de homens gays, né? Falas como, tudo bem você ser gay, você desejar outros homens, mas se comporte como homem, né? Seja durinho, tenha voz grossa, não troque carícias em público. É uma espécie de renormalização. E eu falo sobre isso, né? Faço todo esse caminho longo, porque essa categoria norma, é por meio dela que eu vou pensar a relação no digital, a partir do que eu disse anteriormente, né, das câmaras de eco, né, esses espaços que são imunes à diferença nas plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Elas vão apontar para certas normalizações ou normativas que são próprias desses espaços. Então, se a norma tem nos colocado em certos espaços, modos de existir e de agir socialmente, essas espacialidades online têm nos possibilitado criar entendimentos e vivências dentro de normativas próprias. E é nesse sentido que, para essa geração, né, pós-2000, essa geração LGBTQIA+, que já nasceu com as plataformas de redes sociais existindo, os espaços online foram locais de muitas vezes de descoberta, em alguns aspectos assim até anônimo e um pouco mais seguro de se relacionar subjetivamente, de performar a sua sexualidade ou sua identidade de gênero nessas ambiências e um pouco se descobrir mesmo com uma certa segurança, né? Ainda que essa segurança online seja um pouco relativa, vamos dizer assim. E agora falando especificamente sobre minha pesquisa para a tese de doutorado em relação às masculinidades trans, eu tive como interlocutores homens transgêneros e eu tive a oportunidade de conversar com eles sobre a sua relação com as plataformas e acompanhar a sua presença nas redes. E isso me aproximou, né, de um certo
modo de viver e de pensar sua própria masculinidade, que ressignifica o próprio código da masculinidade, inclusive para homens cisgêneros, né? Um pouco desnaturalizando essa masculinidade e procurando normalizar as transmasculinidades. Inclusive pensando masculinidades que não necessariamente precisam ser de dominância ou de violência em relação às feminilidades. E que questionem mesmo aquelas questões que eu disse anteriormente, né, apontadas pela Viviane Vergueiro, né, a questão da pré-discursividade, da permanência, da binariedade, né, um homem tem que ser extremamente masculino, né, não há aberturas para sensibilidade, não há abertura para certas feminilidades. Então há um grande questionamento assim sobre essa categoria maior mesmo, que é a da masculinidade, né? Inclusive dando conta das suas interseccionalidades, né? Especialmente pensando em questões de raça, né? O que é ser um homem negro trans, né? O que se espera para um homem negro, um homem velho trans. Essas questões aparecem com muita força no trabalho. E também pensando a questão da invisibilidade que esses sujeitos têm na mídia, né? Se a transgeneridade já é pouco discutida, pouco incluída, e quando incluída muitas vezes são abordagens de exotificação, se a transgeneridade de um modo geral ela aparece pouco ou aparece só nesses lugares, as transmasculinidades aparecem menos ainda. Então, essas questões aparecem muito forte na discussão em relação ao meu trabalho. Mas, assim, o que eu queria discutir mesmo é em relação à intersecção das transmasculinidades em relação ao Facebook, né? Tanto nesse movimento de se reconhecer na mídia, quanto a participação do Facebook nos processos de transgenerização. Muitos dos meus interlocutores vão apontar como as mídias, de um modo geral, e alguns deles vão colocar as plataformas especificamente, como um lugar de autoidentificação mesmo enquanto homens trans. No sentido de que muitos tinham um processo de estranhamento do gênero que lhes foi estabelecido, mas não conseguiam nomear e nem pensar caminhos possíveis para uma existência. Até o momento em que eles encontram um outro homem trans, né? E aí, em alguns casos, esse encontro acontece no offline, vamos dizer assim, mas majoritariamente essa descoberta, esse encontro acontecem em aspectos, em lugares mediatizados, ou das mídias hegemônicas, né, em filmes, em jornais, ou, e aí fortemente, a partir de uma geração mais jovem, nas plataformas de rede social. E aí, as plataformas, e aí falando mais fortemente do Facebook, para muitos dos meus interlocutores, foram lugares centrais para obter informações sobre transgeneridade. Desde se articular com outros homens trans, conhecer, fazer amizade mesmo, até conhecimentos profundos sobre hormonização, e aí tanto no sentido do autorrelato dos efeitos desse hormônio sobre os corpos, até realmente onde, por exemplo, até acesso a políticas públicas para tecnologias sexualizantes ou acompanhamento profissional no processo de transição. Conhecer um pouco também as tecnologias sexuais, né?
os binders, que são aquelas faixas compressoras para os seios, as próteses. Então, o Facebook é um lugar de articulação interna desses homens que se auto-identificam como transmasculinos. Os meus interlocutores vão dizer que o Facebook especificamente é uma plataforma que incita uma performance militante, né? Estruturalmente é um lugar que é usado para textos mais longos e mais complexos do que outras redes como Instagram ou Twitter, por exemplo. Né? Isso já potencializa o que a gente chama de textão, né? Que é esses textos bastante engajados, mais longos, mais complexos. E aí, neste caso, bastante imbricados com relatos pessoais. E o Facebook também ele permitiu assim, uma espécie de ritual de passagem da transição de gênero, que alguns dos meus interlocutores eles fazem o processo de apagar o seu perfil, né, quando viviam com gênero que não era o que eles se identificavam, e passam a viver como o homem que realmente são e que sentem e que vivenciam ser. Então, apagar o perfil ou alterar o nome do perfil é quase como uma autoafirmação pública do seu gênero. O Facebook também é um lugar que permitiu mediatizar o processo de transição, né? É quase um gênero assim, de escrita, o antes e o depois, né? Mostrando os efeitos dos hormônios, das cirurgias transgenerizadoras. Também é uma rede usada para vaquinhas online, para custear cirurgias, para custear hormônios. Também é usado para fazer anúncios públicos, né, sobre a sua condição transgênera e para educar a cisgeneridade, né, explicar o que é um homem trans, como tratar um homem trans, exigir respeito à sua identidade de gênero, apontar a necessidade de certas políticas públicas voltadas para a população trans, apontar a transfobia estrutural que há na sociedade em suas várias instituições, na escola, na saúde, no ambiente de trabalho. Então é isso, assim, né? As plataformas têm permitido a criação de certas espacialidades em que pessoas trans, e aí poderíamos ampliar assim, para pessoas queer de um modo geral, independente da sua localização, de onde vivem, nas condições que vivem, ter contato com informações e com outras pessoas para uma autodescoberta, para troca de saberes bastante calcados na troca de experiências pessoais e subjetivas. Eu queria convidar todos e todas e todas a conhecer mais o trabalho do nosso grupo de pesquisa, o GIGA, né, em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura, para ter acesso à nossa produção acadêmica, nossas oficinas, nossas publicações. É só entrar no nosso site, que é gigaufba.net. Lá, inclusive, tem acesso aos 3 livros organizados pelo Giga. O último publicado esse ano é o Ciberfeminismos 3.0, com autoras e autores discutindo as interfaces, né, entre o feminismo, questões de gênero e sexualidade
e as tecnologias digitais. Quero novamente agradecer a oportunidade da gente estar aqui discutindo esses assuntos tão interessantes, mas tão complexos, ainda de modo muito rápido, assim, né? Mas que já é uma oportunidade da gente estar junto e se encontrando. A toda a equipe do EPED 2021, a Soraya, a professora Ana, a todos vocês que nos ouvem, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Que bom que podemos compartilhar essas ideias com vocês em nosso EPED 2021. Esperamos que tenham gostado. Este podcast foi uma produção do 4º Encontro de Práticas Educativas Digitais. Ele está sendo produzido pelo Tadeu Verck, a Carla Cabral e minha mediação, a Soraya Roberta. Até o nosso próximo programa, ou aguarde os nossos próximos podcasts.